Escrever polícia embaixo do termo guarda municipal nas viaturas é algo legal? É isso que nós veremos neste vídeo. As guardas municipais foram previstas no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal e hoje se encontra regulamentada a função pela Lei 13.022, o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Nesse estatuto, traz no artigo 22 as nomenclaturas possíveis: guarda municipal, como trazido pela Constituição, ou outras nomenclaturas já consagradas pelo uso, mas está lá definido e não traz, dentro dessas possibilidades, o termo polícia, nem polícia municipal. Mas o que nós estamos discutindo é colocar o termo polícia embaixo do nome guarda municipal. A primeira questão é não a substituição do nome, e sim a identificação da função. Aí muitos guardas trazem a parte histórica. Olha, porque lá atrás, quando ainda eram guardas municipais do estado, tinha o termo polícia, muitas funcionais da época também vinha o termo polícia. Bom, a história ela é interessante para dizer como chegamos até aqui, mas hoje nós temos que obedecer à lei. E a lei não traz nem a mudança do nome guarda municipal para polícia municipal, nem a previsão de colocar polícia nas viaturas. Portanto, a primeira questão a ser enfrentada é a legal. No artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 2º, diz que o munícipe, o cidadão, pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba, mas os órgãos públicos e a administração em geral devem fazer só aquilo que a lei determina. Logo, a primeira questão a ser vencida, o primeiro obstáculo para colocar o termo polícia na viatura, embaixo do nome guarda municipal, deve ser a questão legal. Se não há previsão jurídica, nós não podemos inferir, por conta hoje da atividade que é feita, e é sim uma atividade de polícia, até mesmo por conta do poder de polícia, até mesmo por conta do anexo primeiro do Código de Trânsito Brasileiro, que fala sobre o policiamento ostensivo de trânsito, até mesmo pela função trazida de preservação da ordem pública, pelas atribuições específicas do artigo 5º, a função é sim de polícia, mas há uma distância entre a função ser de polícia e a nomenclatura polícia ser colocada na viatura, pois não há previsão legal. E a administração pública, pelo artigo 5º, inciso 2º, da Constituição Federal e pelo artigo 37 da Constituição Federal, que traz o primeiro princípio da administração pública, que deve ser observado o princípio da legalidade, não há nenhum lugar dizendo que é facultado ou que é determinado colocar o termo polícia na viatura. É uma interpretação, uma invenção dos gestores municipais que estão colocando o termo polícia. Logo, a primeira questão a ser vencida, que é a legal, deve ser enfrentada de uma maneira criativa e bastante técnica. Nós, aqui do canal Azul Marinho, vamos dar os argumentos para você colocar o termo polícia na viatura, se é isso que você desejar no seu município, como para você não colocar, caso você entenda que não deve ser colocado. Então, a primeira questão a ser vencida é a questão legal. Se você deseja, no teu município, colocar o termo polícia embaixo de guarda municipal, a primeira questão é fazer uma lei municipal. Uma lei simples, 2, 3 artigos, uma lei de iniciativa do Poder Executivo, dizendo que agora se colocará nas viaturas o termo polícia para identificação da função. A lei vai ser aprovada, o termo vai estar na viatura por força de uma lei municipal. E aí o Ministério Público, outras instituições que queiram questionar, vão questionar a lei. E vai um dia chegar até o Supremo Tribunal Federal para decidir se deve ou não colocar o termo polícia. As guardas municipais fizeram história sempre lutando dentro da legalidade. Lá atrás, na década de 80, quando as guardas municipais já existiam, não com essa nomenclatura, às vezes até mesmo com outras nomenclaturas, pois a Constituição é de 88. Mas naquela época, nós já tínhamos muitos defensores, como é o caso do Dr. Zé Sturaro, que fazia tese jurídica, que fazia interpretação para convencer o guarda municipal a atuar na segurança pública. Então nós viemos de uma luta. Agora, se o termo polícia vai acrescentar, só o tempo dirá. Portanto, para que nós tenhamos essa discussão séria e colocada de uma forma legal, precisamos da lei. Primeira questão a ser vencida, então, é fazer uma lei dentro do município. E onde vai estar a base
para fazer essa lei. Artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que fala sobre a possibilidade do município legislar no interesse local. E esse termo polícia, na viatura da Guarda Municipal, eu não sou a favor de criticar frontalmente, pois nós não conhecemos a realidade de cada município. A priori, quando nós olhamos o termo polícia nas viaturas da Guarda Municipal, causa até uma certa estranheza, pois nós vencemos, lutamos e estamos conseguindo conquistar os nossos espaços com o nome Guarda Municipal. Colocar polícia no inconsciente coletivo, quando você perguntar para alguém o que vem à mente deles, quando se diz polícia, talvez não venha a Guarda Municipal. Por isso que nós deveríamos manter a Guarda Municipal para fortalecer. No entanto, com base no artigo 30, inciso 1º do interesse local, você é quem sabe, na tua cidade, se vai fazer bem, se vai trazer mais credibilidade, mais facilidade de atuação. Por isso, que sou a favor sim das argumentações, mas a decisão é do município, por meio de uma lei, para que nós não tenhamos muitos gestores que queiram deixar a sua marca de uma forma até irresponsável. Não é o caso, de repente, dessas cidades que já colocaram, mas de outras, porventura, que vierem, a pensar em outros termos. Se nós estamos buscando uma regulamentação, uma uniformização, se nós temos hoje uma lei orgânica da Guarda Municipal, uma lei desejada por tantas outras instituições, e nós temos, por que agora mudar o nome? Por que inventar outro nome? Ainda que seja para identificar a função, porque a gente bem sabe que não está mudando o nome da Guarda Municipal, está acrescentando, junto com Guarda Municipal, o termo polícia. Portanto, é uma questão de interesse local. São os senhores das cidades em que se encontram que devem decidir se colocarão ou não o termo. Mas a primeira questão é a questão legal. Portanto, nós precisamos de uma lei. E a lei vai se basear no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, no artigo 5º da Lei 13.022, das atribuições específicas, até por conta das funções que nós fazemos da manutenção e da preservação da ordem pública. Podemos também colocar um anexo do CTB que traz a nomenclatura policiamento ostensivo de trânsito. Lá diz que são as polícias militares que exercem, mas o código, nós precisamos lembrar, é de 97, entrou em vigor no começo de 98, portanto a Guarda Municipal ainda não fazia o trânsito, e hoje a Guarda Municipal faz o trânsito por conta da Lei 13.022, e fora isso o STF já decidiu, já pacificou a questão que a Guarda Municipal pode atuar. Sintetizando tudo que nós dissemos, é preferível que nós fortaleçamos o nome Guarda Municipal. Mas se você, na tua cidade, entender que para a credibilidade, para o trabalho, vai ser uma explicação rápida e simples para a população, e por isso vocês devem colocar o termo polícia, que vocês façam então uma lei, dizendo da autorização de colocar o termo polícia nas viaturas, pois nós precisamos observar o princípio da legalidade administrativa. E dessa forma, nós estaremos contribuindo, inclusive, para essa discussão, pois os tribunais terão que decidir se devemos ou não colocar o termo polícia nas viaturas. Mais do que a história, mais do que o momento presente, nós estamos buscando um futuro cada vez melhor, com mais segurança jurídica para o Guarda Municipal atuar, com mais credibilidade e muito mais espaço nessa segurança pública tão sofrida, com índices criminais tão grandiosos. Nós queremos reduzir índices criminais, queremos ser atuantes, e não é o nome que vai nos fazer grande, e sim a atitude de cada Guarda Municipal em proteger o azul marinho, o nome Guarda Municipal, para que no futuro nós tenhamos orgulho das lutas de hoje.